Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos ao podcast do Sindimepa. Convido todos a pegar o seu cafezinho e vir conosco para esse encontro. Hoje temos como convidados especiais os doutores Artêmio e Américo Leal, que representam o novo jurídico do Sindimepa, associado aos nossos diretores do também jurídico, doutor Maurício Vulcão e doutora Anástia Irina. Nós vamos começar esse bloco falando com os dois advogados que são renomados, conhecidos no meio, pedindo que cada um se apresente para os nossos acompanhantes e associados. Doutor Artêmio. Bem, primeiramente é uma alegria, uma honra, receber o convite tanto para participar do podcast como integrar o novo setor jurídico do Sindimepa. E meu nome é Artêmio Leal, eu advogo há mais de 32 anos, tendo iniciado na advocacia criminal, e há aproximadamente 27 anos no direito da saúde, mais especificamente no direito médico, tendo atuado por aproximadamente 17, 18 anos, tendo titularizado o patrocínio das causas da Sociedade Médico-Cirúrgica. Perfeito. Doutor Américo. Boa tarde, meu nome é Américo Leal, sou graduado em dia 18 de dezembro de 1975, portanto já fiz 50 anos de formado em Direito e desde esse começo, venho advogando aí, como se diz, no começo era clínica geral, e devido a isso eu abracei a carreira de advogado criminal, dada a carência de tribunos naquela época e graças a Deus tem me dado resultados bons, Agradeço também ao Sindimepa a oportunidade, de ter me contratado juntamente com o colega meu sobrinho Artêmio, para abraçar essa causa e estamos aqui à disposição dos senhores, mesmo porque nós já temos antecedentes de defesa da classe médica, e que sempre nos deu muito prazer e muita honra. Perfeito. Muito bom. Vamos começar, então? Doutores, a nossa primeira pergunta é: quais as demandas médicas que vocês mais enfrentaram ao longo da experiência profissional de vocês? Fale um pouquinho para a gente sobre a trajetória do escritório na defesa da classe médica e no direito da saúde. Bem, como no Sindimepa, também na Sociedade Médico-Cirúrgica e através de clientes particulares, nós temos atuado principalmente na defesa do médico perante o CRM, as causas ético-disciplinares, tanto sindicância, quanto processo ético profissional, indo até a instância superior, que é o CFM, em Brasília. E considerando que a classe médica hoje em dia é a classe profissional que tem mais causas judicializadas, temos atuado também muito em ações de indenização por dano material e moral no âmbito civil e também no criminal. Perfeito. Bom, eu queria saber, já que o Artêmio respondeu a minha parceira Mayra, doutor Américo, o que foi que motivou o interesse em assumir o jurídico do Sindimepa? Qual foi o fator que trouxe esse apreço, essa motivação? Veja bem, primeiramente houve o convite, que o Artêmio me comunicou e perguntou se eu, aspas, topava, Eu disse que sim. Por quê? Porque eu já tinha defendido médicos em outras oportunidades, como ele falou, na Sociedade Médico-Cirúrgica, fui eu o primeiro. Inclusive, eu fui para a inauguração da Sociedade Médico-Cirúrgica, Desde lá eu comecei a defender. E a gente nota que a classe médica, muitas vezes, ela é mal atendida, mal entendida, melhor dizendo. E então, houveram umas certas circunstâncias,
houve aqueles movimentos, né, através de rádio, jornal e tudo mais, achincalhando com o médico, ofendendo o médico e tudo mais, apedrejando clínicas e tudo isso, coisas que eu participei à frente como defensor do médico que era acusado e estava injustamente sendo acusado, dada a ignorância daquele povo que se insurgia contra ele. Então, vejam bem, daí porque quando tinha essas reuniões médicas, congressos médicos e tudo mais em Belém, nós fazíamos palestras, né, do jurídico para os médicos, né, da Sociedade Médico-Cirúrgica e alertando-os daquilo que poderia advir, né, contra eles e para que tomassem sempre cuidados. Hoje, nós notamos o quê? Que o médico é sinônimo de rico. Ah, o médico é rico. Então, essa nossa sociedade que, infelizmente, cultiva a desonestidade, gosta sempre de, como se diz, aspas, aplicar, né? E buscar sempre tirar vantagem do médico que tranquilamente está cuidando da sua profissão, querendo curar, né? Porque esse é o destino do médico, é curar, é minorar o sofrimento do ser humano, e as pessoas muitas vezes se aproveitam dessa oportunidade para vir sacar contra eles. É isso. Na avaliação de vocês, quais são hoje os maiores desafios jurídicos enfrentados pelos médicos no Estado? A precarização, né, do trabalho médico, né, a desvalorização, a acusação indevida de erro médico. São essas as três que nós consideramos. Bem, hoje nós temos uma evolução. O doutor Américo foi muito feliz em falar de uma fase em que nós tínhamos a judicialização do médico por causas até criminais. Mas hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, por exemplo, você tira uma foto. Recentemente aconteceu isso, eu estava lendo há pouco. Um colega operou um adolescente e, quando ela retornou no consultório, ele fez uma foto com ela, sem autorização do pai. Isso gerou um processo ético, em que o pai acusa o médico de ter colocado a filha numa exposição que ele não concordava. Enfim, hoje, quando você pensa em escrever alguma coisa, eu vou levar um trabalho para um congresso médico e eu vou levar aquela casuística e tem tantos pacientes, eu tenho que ter autorização, eu tenho que ter termo de consentimento informado, eu tenho que me cercar da assessoria de comunicação pedindo autorização para divulgar uma foto. Enfim, qual é, no dia a dia atual, a demanda que mais vocês enfrentam nesse modelo atual que a medicina está sofrendo ou vivendo? Não só medicina. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade em que ela é um Big Brother, né? Hoje em dia, todo mundo possui uma câmera de altíssima resolução no seu bolso. Então, todos nós devemos ter cuidado com o que nós vamos registrar, fazer primeiro, porque podemos estar sendo registrado, registrar e publicizar, postando nas redes sociais ou nos mais diversos canais. E, mais especificamente, no caso do médico, ele deve estar ciente que ele lida com questões muito sensíveis, né? O paciente, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí para proteger a imagem do paciente que está ali num momento de fragilidade. Então, realmente, como o senhor falou, doutor, de um médico pegar a imagem de uma paciente para levar para um congresso sem a devida autorização, realmente é um equívoco, para ser eufêmico, criticável. O médico, ele já há muito, isso não é só de conhecimento da classe médica, já é público notório, que hoje em dia há o termo de consentimento informado. Então, para fazer uma cirurgia que tem risco, e toda cirurgia tem risco, e para divulgar a imagem de alguém, publicizar congressos, etc., principalmente não sendo uma pessoa absolutamente capaz, como nós chamamos juridicamente, precisa ter o consentimento dela através do seu representante legal. Então, a conduta a ser adotada é essa.
Levando em consideração a experiência de vocês, o que os associados podem esperar do novo escritório O associado na pode defesa da esperar categoria? de nós que, dado o tempo que nós temos e nossa vida pregressa na defesa dos nossos constituintes, né? Porque vejam bem, o Artemio trabalhou comigo, depois houve a cisão, e ele tem o escritório dele, eu tenho o meu escritório. Mas, até hoje, o Artemio sempre andou na linha como advogado, e como eu sempre busco cada vez mais andar na linha como advogado, porque a minha situação é pior, porque quanto mais tempo a gente passa, né, e vem adquirindo, assim, um certo conceito bom e tudo mais, mais ainda a gente fica afinando, né, alinhando o nosso proceder. Então, a classe médica, ela pode esperar de nós, né, toda a dedicação possível em defesa dos direitos dos nossos constituintes médicos. Estaremos sempre em defesa deles. Eu falo mais na parte criminal, bem como na administrativa, ou seja, no CRM e de processo criminal, na justiça criminal, como eu já fiz por muitas vezes. Isso aí. Em relação a esses processos, qualquer um dos dois pode responder, naturalmente está havendo uma transição. Eu estou puxando vocês para a realidade do que os associados estão vivendo. Então, havia um escritório que antes fazia essa parte jurídica e está havendo uma transição para o escritório de vocês. Em relação àqueles processos que haviam anteriormente, vocês já se apoderaram desses novos clientes, que são novos para vocês, mas que são nossos associados, e tem um quantitativo expressivo, né? Eu imagino que não vai ser uma coisa que vocês vão conseguir se apoderar a curto prazo, mas como é que está esse processo de transição? Está sendo tranquilo? Alguma dificuldade maior? O que vocês nos contam? Está sendo razoavelmente tranquilo. Né? Ainda bem que está se dando na época do recesso judiciário. O judiciário vai voltar, hoje está sendo gravado esse podcast dia 19, segunda-feira de janeiro de 2026. O judiciário vai voltar lentamente a partir do dia 21. Nós do direito costumamos dizer que o expediente normal do judiciário, ele só volta depois do carnaval. Entre o Natal e o carnaval, a verdade é que o judiciário funciona mal. Né? Até uma frase que rima, mas é verdade. Então, poucos processos vão ter andamento, poucas audiências estão designadas para essa época, né? Só para depois do carnaval, depois de fevereiro. E no âmbito civil, muita gente, né, e é bom que os médicos fiquem cientes disso, muita gente tem uma noção equivocada de que o âmbito criminal, por se referir a causas mais, digamos, pesadas, ele é mais desorganizado, que ele é mais lento, e que o civil não. O civil, por se referir, no caso do médico principalmente, a causas geralmente de indenização por dano moral e material, que ele é mais organizado, ele é mais célere. Não. O civil, ele é mais moroso. Eu acho que a causa médica que eu tenho mais antiga, agora ela está completando 24 anos de idade. Ainda não teve nem instrução processual civil. Mas voltando à questão da transição, ela está sendo tranquila, né? O Sindimepa está coordenando essa transição com o escritório antigo. Nós também mantemos contato direto com esse escritório. Já estão sendo passadas as causas para nós subestabelecidas, né? Como nós chamamos juridicamente, que é passar através de um instrumento chamado subestabelecimento, os poderes que foram conferidos aos advogados do escritório antigo para nós. E com o tempo nós vamos tomando ciência a que se referem todas essas causas. Doutores, para a gente finalizar, eu sei que pode ser uma pergunta besta, mas de repente alguém que esteja nos assistindo não saiba. Gostaria que vocês explicassem para a gente qual o papel do jurídico na vida profissional do médico, de forma resumida, para a gente entender. Primeiramente, Maíra, não é uma pergunta besta. Em segundo lugar, o papel do setor jurídico é principalmente prestar assistência aos filiados do Sindimepa, que logicamente não tem
muitas das vezes, a mínima noção da situação jurídica quando é acionado ou por um paciente, ou pelo CRM, ou tem uma questão em que vai funcionar como autor, né, de uma ação trabalhista, por exemplo, previdenciária no caso. E nós estamos lá para informar, para esclarecer, para auxiliar, para atuar em prol do filiado e também do Sindimepa. Tanto do Sindimepa com terceiros, quanto em questões internas do sindicato. Veja bem, todas as causas médicas que eu advoguei, o médico sempre estava com intenção de curar o paciente, de minorar aquele sofrimento do paciente e porque a medicina não é como a matemática, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 são 4. Então, veja bem, o médico, ele tem aquelas informações que ele adquiriu durante a faculdade, durante o estudo, e que tal medicamento, né, seria muito bom para aquela doença e tudo mais. Ele, ao ministrar, muitas vezes há um efeito colateral diverso, desconhecido, que ele não sabia, então, como tal, ele não o fez intencionalmente, mas sim culposamente. Então, veja bem, a partir daí, nós nos dedicamos em defender o médico. Agora, eu faço um parênteses. Ontem nós vimos na televisão que um médico em São Paulo assassinou 2 outros médicos. Esse médico que fez essa grave agressão, não só criminal, como também ética, né? Ele também merece defesa, né? E não sabemos por qualquer motivo que ele fez isso aí. Mas o defensor dele, que for designado, né, vai estar também amparado por lei em defender o médico. Então, veja bem, uma situação gravíssima que o médico fez intencionalmente e cabe a ele uma defesa. Quanto mais aquele médico que não estava com intenção nenhuma de fazer mal e que, por um comportamento culposo, veio, muitas vezes, né, a ter um problema com o paciente. Então, quer dizer, coisas que são muitas vezes inevitáveis. Então, nós estaremos sempre à disposição e usando do nosso conhecimento, da nossa prática em defesa dos nossos constituintes médicos do Sindimepa. É isso. Perfeito. Eu queria dizer que eu penso, assim, a grosso modo, que a maioria dos associados ao acompanhar esse momento que estamos tendo, deve se sentir muito seguro a partir de agora, não como denunciante, mas por saber que estamos com uma supervisão jurídica de pessoas experientes, de pessoas que têm uma prática diferenciada e que eu tenho certeza que vão desenvolver junto com a diretoria um trabalho valoroso. Então eu agradeço, passo para a Mayra, muito pela oportunidade da gente estar conversando com vocês. É verdade. Nós que agradecemos, doutor. Esse papo ele foi muito necessário. Pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e eu espero que você tenha entendido melhor o papel do jurídico, do papel do jurídico na vida profissional do médico e conhecido um pouco mais do nosso novo escritório, que a partir de agora defenderão os seus direitos, quanto médico, quanto profissional. Doutores, muito obrigada pela participação de vocês. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos, doutora, pela confiabilidade em nós depositada. Eu agradeço também, convido todos a não perder o próximo bloco, porque temos muitos assuntos que serão desenrolados também. Perfeito. No próximo bloco, nós falaremos sobre os desafios da categoria no ano de 2025 e as expectativas para o ano de 2026. Eu espero por você. Até lá! Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.